Shalom, amados irmãos, boa noite, tudo bem com vocês? Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para mais uma ministração da Palavra de Deus, da nossa Escola de Poder, né? Ainda estamos naquela sequência de estudos, né? Chaves de sabedoria para uma vida vitoriosa em Cristo. Desejo de todo coração que você possa estar pronto para receber a Palavra de Deus, tendo em vista que Jesus nos ensinou a recebermos a Palavra quando disse, vede como ouvis, e também nos ensinou que devemos examinar as Escrituras, porque dela nós extraímos, o poder de Deus. Nela contém o poder de Deus para salvação, transformação. Então, meus amados irmãos, nessa noite eu trago mais uma palavra de Deus para vocês e creio que vocês serão poderosamente abençoados em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, vamos fazer uma rápida oração, tentando sempre entender e compreender que nós não podemos nos confiar no nosso próprio entendimento, mas que o Senhor, o Espírito Santo, nos guia, nos dá discernimento, sabedoria, espírito de revelação e sabedoria no pleno conhecimento dele. Então, baseado em todas essas coisas, eu convido você a orar. Amém? Feche seus olhos e abra o seu coração. Soberano Deus, maravilhoso Pai, no todo-poderoso nome de Jesus, no nome que está acima de todo nome, nós nos apresentamos a Ti em autoridade, poder e fé. Pai, em nome de Jesus, nessa noite eu te peço, ilumina os olhos dos corações de todos aqueles que estão, meu Pai, prontos para receber a Tua boa palavra. Ilumina os olhos dos corações de todos os que querem crescer espiritualmente. Unja-nos para ensinar e para aprender. Pai, em nome de Jesus, que Tua palavra cause um impacto espiritual poderoso para o crescimento e a confiança na Tua poderosa obra. Pai, nós nos alegramos em Ti, porque somos justiça de Deus em Cristo. E a Tua justiça, Senhor, é por meio da fé, é de fé em fé. E aqui nós estamos crendo que Tua palavra, Senhor, produz uma poderosa transformação em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados? Então vamos lá. Acredito que todos devam estar prontos, Caderno, caneta, agenda na mão, para tomar nota de tudo que você ouvir, para que você ponha em prática todo o ensinamento. Para mim é uma grande alegria ministrar a palavra de Deus a vocês e ser canal de Deus para a vida de vocês. Sempre que eu estudo, me separo para estudar, para meditar, para orar, para ensinar a palavra de Deus a vocês, sou abençoado primeiro, Porque a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, Tanto ela me ensina, tanto ela me instrui, tanto ela me levanta, tanto ela me lava, como a vocês que também estão recebendo a boa palavra de Deus. Vamos lá. Hoje eu quero falar sobre um assunto bem interessante. Eu quero falar sobre o nosso sumo sacerdote Jesus e o que ele fez em nosso favor. Amém? E o que ele ainda faz, o seu ministério vivo e ativo a respeito de nós, igreja. Então vamos lá, vamos ler um texto. O primeiro texto se encontra em Hebreus, capítulo de número 4 e versículo de número 14. Todos juntos? Hebreus 4,14 diz: Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Meus amados irmãos, esses dias o Senhor tem me tocado e me inspirado para falar sobre oração. Ministramos domingo passado, ministramos terça, sobre uma vida de oração que nos leva à vitória. Ensinamos algumas coisas muito importantes e abordaremos alguns pontos ainda aqui. Então quero que você preste muita atenção, abra seu coração, tome nota de tudo. Jesus, o nosso sumo sacerdote capaz e fiel, que se compadece das nossas fraquezas. Muitos de nós ainda temos muita insegurança quando nós entramos no lugar de oração.
falamos assim, entramos na presença. Alguns dizem, a presença de Deus já está em nós. É claro, o Espírito Santo mora dentro de nós. Paulo fala em 1 Coríntios 3,16 que nós somos templo e morada do Espírito Santo. E noutra parte em Coríntios, 1 Coríntios 6, se eu não me engano, 17, Paulo fala que uma vez que nós nos unimos ao Senhor, nos tornamos um só Espírito com Ele. Então o Espírito de Deus mora em nós, está em nós como selo para a salvação, está em nós e Ele testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus e clama Abba, Pai. Isso fala a respeito da nossa filiação, né, com Deus, da paternidade de Deus em nossas vidas. Mas eu queria dizer para vocês que ainda temos algumas inseguranças quando vamos para a presença de Deus em oração, quando entramos, né, nessa atmosfera de comunhão, nessa atmosfera de intimidade. E alguns ainda carregam comportamentos imaturos e religiosos para a presença de Deus, porque ainda tem resquícios da lei na alma, né? E da maneira como o povo se porta diante da lei. Eu quero dizer para você que nós estamos na graça. Somos justiça de Deus em Cristo. E a Bíblia preparou algo melhor para nós, né? A Bíblia não, o Pai fala na Bíblia. A Bíblia nos diz que Deus preparou algo melhor para nós. Eu quero ler para você antes de começar, né? Nós já lemos um texto. Mas também fala em Hebreus 11, no final do capítulo 11, quando fala sobre fé. A Bíblia diz assim, Hebreus 11, falando da nuvem de testemunhas, aqueles que foram fiéis pela fé. Lá no versículo de número 39 fala todos esses, Hebreus 11, 39. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Então aqui diz que Deus havia planejado algo melhor para nós. Deus planejou e Deus fez algo melhor para nós. Algo já foi feito. E se algo melhor aconteceu, isso foi um fato que aconteceu há 2000 anos atrás na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus estava lá, entregou o Espírito dele e disse, está consumado. Este algo melhor aponta para a obra consumada do Senhor Jesus. Nós vivemos no ápice da obra consumada do Senhor Jesus, que entregou o seu Espírito, e depois disso a promessa do Pai se cumpriu, o Espírito Santo desceu, foi derramado sobre nós e recebemos o Espírito Santo por dentro como selo. Os antigos da fé tinham a fé, o Espírito Santo vinha e influenciava, mas não morava neles. O que Deus preparou para nós, que a Bíblia chama de melhor, é a filiação. Hoje somos filhos de Deus, o Espírito de Deus mora dentro de nós, clama Abba Pai, foi derramado sobre nós, do batismo com o Espírito Santo, temos a fé, o nome de Jesus, né? Somos descendência de Deus, como diz em Atos 17. Então são muitas coisas, se formos falar, vamos tomar muito tempo. Às vezes nós vamos para a presença de Deus inseguros. Já ministramos algumas aulas atrás sobre a confiança no amor de Deus. Isso nos traz clareza e esclarecimento a respeito de como Ele nos ama. Ensinamos sobre que o cristianismo não consiste, em primeiro lugar, no nosso amor, no amor que temos por Ele, como nos movemos por Ele. Em primeiro lugar, não. Em primeiro lugar, o cristianismo consiste em que Deus nos amou primeiro. Então essa é a nossa segurança e a nossa base, de que Ele nos amou primeiro e por causa do amor dEle, nós temos o que temos. Amém? Então, às vezes, ainda carregamos resquícios de lei, comportamentos que são movidos por esses pensamentos de lei, e quando entramos na presença do Senhor, temos insegurança, e isso nos atrapalha, porque no primeiro texto que nós lemos, que fala que temos portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, né? O Filho de Deus, apeguemo-nos com firmeza, com toda a firmeza,
a fé que professamos. Por que a Bíblia nos ensina que temos que nos apegar com toda a firmeza à fé que professamos? Porque Jesus entrou lá primeiro. Ele foi o nosso precursor. Jesus entrou primeiro, levando a sua obra aperfeiçoada, consumada. Todo castigo e punição caiu sobre ele. Então, entrou como homem. A Bíblia diz que temos Jesus o homem, lá no céu. Tem um de nós lá, nos representando. E é sobre isso que nós vamos ensinar um pouco nessa noite. Então, porque temos um sumo sacerdote, um homem, alguém pode dizer, não, mas Jesus é Deus, mas também é homem. Ele tem um corpo de homem e ele nos representa lá como homem. Jesus, Deus, mas também homem. É por esse fato, que a Bíblia diz que nós temos que entrar na presença de Deus, no Santo dos Santos, com toda a confiança de fé. Porque Jesus está lá. Por que Deus vai nos responder? Por que Deus nos responde? Por causa de Jesus. Por causa do nome de Jesus. Da obra consumada de Jesus. Da perfeita obediência de Jesus. E porque Jesus carregou no seu corpo a punição, o castigo, no nosso lugar. É por isso que podemos entrar no Santo dos Santos. E orar com firmeza de fé, sabendo que o nosso sumo sacerdote Jesus se compadece das nossas fraquezas, como diz no versículo 15, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Todas as vezes que vamos à presença de Deus Pai, no lugar secreto, em oração, em qualquer lugar, com um coração sincero, levamos às vezes fraquezas. Temos muitas fraquezas. Levamos às vezes orações inconvenientes, orações erradas. É por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Mas a obra consumada de Jesus faz com que sejamos recebidos, ouvidos, atendidos, recebamos misericórdia, encontremos graça por causa de Jesus. Temos um intercessor à destra do trono de Deus, à destra de Deus, e temos um intercessor aqui, em nós, o Espírito Santo. O Espírito Santo intercede por nós aqui, em nossos corações, com gemidos inexprimíveis, e Jesus intercede à destra do Pai, porque Jesus adentrou o Santo dos Santos em primeiro lugar. Ele foi o nosso precursor, entrou primeiro, e Deus olha para ele, a obra consumada dele, e nos responde. Temos resposta garantida. Por isso a Bíblia diz que nós podemos entrar com confiança na presença dele. Versículo 15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, eu falei o homem, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Jesus foi o único, sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Cremos em Deus. Alguns pregadores, algumas palavras sempre nos levam a dizer: espere em Deus, o tempo de Deus. É bíblico, não é antibíblico. Espere em Deus, Continue crendo, persevere em oração, espere o tempo de Deus. Mas eu estou aqui para te dizer que às vezes o tempo de Deus é agora, porque nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas e, como nós, foi tentado, sofreu, porém sem pecado, recebeu o nosso castigo no nosso lugar e ele foi perfeito diante de Deus. Por isso Deus nos escuta. O conselho bíblico é: aproximemo-nos. A Bíblia foi escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo. Então, quando o escritor da carta aos Hebreus, que alguns dizem que é Paulo, parece ser Paulo, mas nós não sabemos, mas eu também acho que é Paulo. Eu acho, Não tenho certeza. Quando o escritor aos Hebreus escreveu a carta aos Hebreus, ele estava impelido, governado pelo Espírito Santo. Nada do que está na Bíblia é de interpretação própria ou teve a opinião humana. O Espírito Santo se apoderou, inspirou e o escritor escreveu. Então é um convite do Espírito Santo
aproximemo-nos do trono da graça. E não diz que só que a gente deve se aproximar. Se a Bíblia dissesse que nós deveríamos nos aproximar do trono da graça e não falasse como, sempre acharíamos que era naquela posição de alguém miserável tentando alcançar o favor de um Deus relutante. É assim que muitos de nós nos aproximamos de Deus. Alguém que está batendo na porta de um Deus relutante, que não quer abençoar. Bata mais, sofra mais, tente me convencer, seja melhor que eu te ouvirei. Amado, isso é muito perigoso, porque não é por isso que Deus nos responde. Se nós recebêssemos alguma coisa de Deus por tentarmos ser melhor e Deus não olhar para os nossos erros, as nossas falhas ou os nossos pecados, Deus jamais nos daria nada. Deus nos dá, Deus nos ouve, Deus responde por causa de Jesus. Jesus está entre nós e Deus. Não esqueça disso. Você sempre vai ser ouvido, respondido, alcançado, abençoado, porque Jesus está entre você e Deus. Jesus, o homem, o sumo sacerdote capaz e fiel, que se compadece das nossas fraquezas. É por isso que Deus nos ouve, por causa de Jesus. Então, a Bíblia diz assim: aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança. O Espírito de Deus nos ensina a irmos ao trono da graça confiantes, que Deus nos ouvirá, nos ouve, e que encontraremos graça e receberemos misericórdia que nos ajude no momento da necessidade. Por isso eu disse que às vezes o tempo de Deus é agora. Estamos passando por uma necessidade agora, uma luta agora, algo que é necessário ouvirmos a voz de Deus agora. Mas isso também não é uma regra que é agora, para que todos fiquem colocando Deus no canto da parede. Mas a Bíblia nos ensina que devemos ir ao trono da graça com toda confiança, porque temos um sumo sacerdote capaz de nos ajudar, alguém que se compadece das nossas fraquezas. Então, quando você for ao trono de Deus, vá em fé. Não olhe para suas fraquezas, olhe para Jesus, que foi perfeito. Se você olhar para você, você vai perder a fé. Se você olhar para suas fraquezas, para suas debilidades, as suas faltas, a sua inconstância, você vai bater no trono de Deus sem fé. Vai bater de cabeça baixa, humilhado, no sentido de olhar para a sua própria condição. Olhe para Jesus. A Bíblia diz que nós devemos ir confiadamente, com confiança, em fé, porque alguém já trabalhou por nós. Alguém já foi punido no meu lugar. É por isso que temos que ir com confiança. Veja que nesse texto, a Bíblia não diz: portanto, visto que temos um grande profeta, Jesus, que adentrou os céus, não. Nem diz: visto, porém, que temos um grande pastor, Jesus, ou um grande apóstolo. Não. Não fala de pastor, de apóstolo, de profeta. Fala de um grande sumo sacerdote. Por quê? Porque o profeta... Vamos falar de profeta. Por que não diz o grande profeta Jesus? Porque o profeta, ele representava Deus para o povo. Quando o profeta chegava, quando o profeta se aproximava, e o povo sabia que o profeta ia falar, muitos ficavam com medo. Quando Elias falava, o povo tremia. Quando Samuel se aproximava da cidade, o povo dizia: vens em paz. Porque geralmente o povo representava, aliás, o profeta representava Deus para o povo. Quando Natã foi na casa de Davi denunciar o pecado dele, foi com certo cuidado, mas ali Natã chegou representando Deus para Davi. Então o profeta representava Deus para o povo. Aqui não. Aqui está dizendo que o sumo sacerdote na Bíblia representava o povo para Deus. É diferente. O sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo representando o povo para Deus. E ele tinha muito cuidado como ele ministrava diante do Senhor o ano inteiro, para que ele não morresse naquele momento. O sumo sacerdote, segundo a ordem levítica, né? O sumo sacerdote que também era falho.
Ele entrava no Santo dos Santos, do tabernáculo de Moisés, que Moisés deu a orientação a ser feito. E ele entrava ali representando o povo para Deus. Deus ouvia, Deus via os sacrifícios, as ofertas dos sacrifícios e aceitava. E fazia expiação pelos pecados do sumo sacerdote, que também tinha, e de todo o povo, de ano em ano. Mas estamos falando de um santo dos santos diferente. Jesus entrou no santíssimo lugar, lá no propiciatório de Deus do céu. Não no humano. Foi feito pelos levitas. Jesus, sumo sacerdote pela ordem de Melquisedeque, uma ordem superior, que não teve início de dias e nem fim. Sobrenatural. Melquisedeque prefigurava o próprio Cristo. Há quem diga que Melquisedeque apareceu e era o próprio Cristo. Mas era alguém como Cristo. Então Jesus adentrou o Santo dos Santos como sumo sacerdote, representando o povo, nós, para Deus. E ele não entrou uma vez, ele está lá. A Bíblia diz que ele vive a interceder por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote perfeito e fiel, sem mancha, sem mácula, sem pecado. E ele recebeu todo o castigo sobre ele. Toda a punição pelos meus e os seus pecados caíram sobre Jesus. O castigo que nos trouxe paz não é o castigo que vai nos trazer. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele e por suas feridas fomos sarados. Então, por isso que nesse texto não diz o profeta, mas diz o sumo sacerdote. Porque Jesus nos representa diante de Deus como um sumo sacerdote. Ele nos representa diante de Deus. Nós temos alguém lá, como nós, sofreu tentações, porém que sem pecado, que entende as nossas dores, as nossas dificuldades e as nossas fraquezas. Por isso, quando vamos orar, devemos ir com toda confiança. Toda confiança. Porque Deus ouve Jesus. Deus se agradou de Jesus. O cálice da ira de Deus foi derramado sobre Jesus. Jesus foi o nosso substituto perfeito. Todo castigo foi sobre ele. O que eu estou ensinando para você é nada mais, nada menos a justiça de Deus em Cristo. As justas exigências da lei foram cumpridas no corpo de Cristo. O castigo que nós merecíamos foi cumprido no corpo do Senhor Jesus. Então eu quero que você entenda nessa noite, meu amado irmão, por que podemos orar confiadamente? Porque temos que orar com confiança. Porque temos que crer que quando nós oramos, Deus nos atende. Porque Jesus nos representa para Deus. Por ter passado pelo que passamos, se assemelhou conosco, tomou a nossa semelhança, um corpo, sofreu pelo que aprendeu e morreu em nosso lugar. Alguém que nos representa diante de Deus. Por isso temos plena confiança diante de Deus. Por isso que a Bíblia diz aqui nesse texto que nós lemos, aproxime-se, ou assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Quando nós vamos confiadamente a Deus em oração, e todas as vezes que oramos, o lugar onde a nossa oração chega é no Santo dos Santos do céu. E a Bíblia diz que nós devemos ir com confiança, porque o que nos aguarda lá é misericórdia e graça. É tudo o que precisamos, amados, diante de Deus, como igreja, como povo. É de misericórdia e graça. Porque Jesus se compadece de nós, a misericórdia de Deus nos alcança. Diante de tantas lutas, tantas dificuldades, tantas coisas que tentam nos assolar neste mundo tenebroso, a compaixão de Jesus, porque a Bíblia diz que ele se compadece das nossas fraquezas. A compaixão de Jesus faz com que a misericórdia de Deus nos toque. Nós recebemos misericórdia e encontramos graça que nos ajude na hora da necessidade. A graça de Deus se manifesta, porque temos ensinado também sobre a graça, que há uma graça em Deus para resolver todas as coisas, para nos dar vitória em todas as coisas,
para trazer à existência todas as coisas. Então é lá, no Santo dos Santos. Orar é ir no Santo dos Santos, lá no céu. E tem alguém lá que nos representa, Jesus, o nosso sumo sacerdote. Trazendo um pouco mais profundidade de como falarmos, de como chegarmos lá, eu quero que você avance um pouquinho ainda na carta aos Hebreus. Perdão, é o vento que me faz tossir. Eu só sei dormir com ventilador. Avança um pouco para a gente ir já do meio para o final dessa mensagem, para Hebreus 10, versículo 19 e 20, que lemos na terça-feira na congregação, no culto de poder. Hebreus 10, 19 e 20, diz assim, 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança. Olha a confiança aí de novo. Só que o termo aqui é mais profundo. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. Amados, nesse versículo de número 19, a Bíblia deixa claro que nós temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo. Quando estudamos a Bíblia, quando pregamos, ouvimos mensagens de alguns homens de Deus, pregadores, ensinando como era o processo para o sumo sacerdote entrar no santíssimo lugar do tabernáculo do sacerdócio levítico. O negócio era sério. Nós ficamos até assustados às vezes, né? O sumo sacerdote ele tinha que estar muito bem preparado com a vida dele no altar, mesmo com as suas falhas. Ele tinha que estar sempre se policiando, por assim dizer, né? Se guardando. Alguns estudiosos dizem que antes dele entrar no Santíssimo Lugar, uma noite antes, ele tinha que estar ali meditando na lei de Deus, na Torá. Tinha outras pessoas ajudando a ele, falando da lei de Deus, para que a mente dele fosse preenchida só com a palavra, para que ele não levasse transgressão para o Santíssimo Lugar, porque senão ele morria e tinha que ser arrastado lá de dentro, né? E ele antes de entrar, ele tinha que colocar a mão dele pelo véu, pela brecha do véu, espalhar o incenso com ervas aromáticas ali no santo lugar, para que quando ele entrasse, né, o odor da carne não fosse percebido. Algumas coisas que alguns estudiosos falam, e aquele lugar era cheio daquele incenso que ele espalhava lá dentro, e ele entrava, espargia sangue sobre o propiciatório, oferecia o sacrifício, né, a oferta, e ali Deus aprovava e a glória de Deus se manifestava no Santo dos Santos, na arca, né? Aquela chama azul se manifestava como um sinal da presença de Deus, da aprovação de Deus. Então, quando ele saía em vitória, levando para todo o povo a resposta de Deus, e o pecado da comunidade tinha sido feito, propiciação pelo pecado da comunidade, né? Na verdade, a gente sabe que ali era só colocado para frente, né? Só empurrado com a barriga. E de ano em ano, o sumo sacerdote precisava entrar com todos esses cuidados. E quando ele saía com a resposta, né? O pecado do povo tinha sido feito propiciação, Deus tinha recebido o sacrifício dos touros, novilhos, aquele sangue derramado de animais, e o povo ali era abençoado. Aí imagine Jesus, entrou no Santíssimo Lugar no céu. No Santíssimo Lugar no céu. E a Bíblia nos encoraja a entrarmos com plena confiança no Santíssimo Lugar, pelo sangue de Jesus. Amado, Jesus está lá. É a garantia de que nós podemos entrar com plena confiança. E o termo confiança aqui, como nós ministramos na terça-feira, é parresia. Parresia é liberdade em falar, franqueza na fala, abertamente, francamente e sem segredo. Olha só o que é parresia. A Bíblia diz que a gente tem que ter plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus. E essa confiança é liberdade em falar, franqueza, né, na fala, falar com sinceridade, abertamente, francamente e sem segredo. Confiança aberta e destemida. Coragem entusiástica, audácia, no sentido de ousadia. A Bíblia nos encoraja a termos parresia, confiança, franqueza no que falamos. Alguns, quando vão orar, eles levam aquele sentimento de lei, né?
de que tem que falar com Deus para que Deus, de uma maneira para que Deus possa ver nele bondade, por causa da bondade dele que está orando. Deus tenha misericórdia e naquele momento o abençoe. Amados, Deus vai nos responder por causa de Jesus, da bondade de Jesus, da obediência de Jesus, da obra de Jesus. Alguns vão, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus da lei mosaica. Deus de Jeová Todo-Poderoso, grande El Shaddai. Sidekenu Yavé. E cita todos os nomes de Deus. Eu aqui, Senhor, pior dos pecadores, estou na tua presença e clamo a tua misericórdia, não imputa os meus pecados. Às vezes, amados, isso é religiosidade. Esquecem que tem uma pessoa lá, entre ele e Deus. É Jesus, o sumo sacerdote. Você não precisa lembrar a Deus de tantas fraquezas suas. Não é pela sua bondade ou pelas suas obras, é por causa da justiça de Cristo. Jesus já está lá. Jesus está sempre pronto, intercedendo por nós e se compadecendo das nossas fraquezas. Vai e fale francamente. Converse logo. Pai, eu estou aqui em nome de Jesus te dizendo, Pai, que eu preciso do Senhor. Você é tudo para mim. Pai, eu tenho fraquezas, eu tenho falhas. Eu preciso disso, preciso daquilo. Não gostei daquilo que aconteceu. Eu estou com medo disso, estou com medo daquilo. Não estou seguro aqui, estou seguro ali. Pai, ajuda-me. Jesus está lá, entre você e Deus, para intermediar a tua oração. E Deus olha para Jesus, não para a tua bondade. Olha para a bondade de Jesus. Deus não olha para a tua obediência, olha para a obediência de Jesus. Então, pastor, a minha obediência não conta? Conta. Conta. A Bíblia diz que temos que ser agradáveis para Deus. Santificados para Deus. É claro que o nosso trabalho conta, a nossa obediência conta. Mas a resposta de Deus vem por causa de Jesus. Por causa do sumo sacerdote que nos representa. Ele nos representa. Ele se compadece de nós e das nossas fraquezas e ouvindo responde. Por causa de Jesus. Então, ao entrarmos no Santíssimo Lugar, confiança, parresia, franqueza no falar, falar abertamente, claramente, sem arrodeios, sem figura de linguagem, falar diretamente, chamar Deus de Pai e dizer tudo que você precisa. Dizer onde dói, onde não dói, o que tem, o que não tem, como está, como não está. Senhor, eu preciso perdoar, mas eu mesmo em mim não tenho força, Senhor. Eu preciso perdoar, você tem que reconhecer. Porque a Bíblia diz que nós temos que nos aproximar dele com um coração sincero. Eu preciso perdoar, Senhor. Tua palavra diz em Romanos 5,5 que tu tens derramado do teu amor em nossos corações, em meu coração, por meio do Espírito que me tem dado. A força para que eu possa perdoar vem do Espírito Santo. Não é de você. Vem dele. Em primeiro lugar, vem tudo dele. Temos que ser sinceros diante de Deus. Então vamos lá, lê o 19 e conclui com o 20. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Vamos dar uma parada aí. 20. Por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Jesus, por causa das suas feridas, do seu corpo, do seu sangue que foi derramado, do seu corpo que foi partido, nós entramos no Santíssimo Lugar por um novo e vivo caminho. Como eu falei na terça, eu quero abordar aqui hoje de novo, por um novo e vivo caminho. Esse novo, o termo grego para novo é phrosfatos, que significa recentemente abatido, recém-morto, feito recentemente novo. Presta atenção, novo. Que tipo de novo caminho é esse? Novo, recentemente abatido, recém-morto, feito recentemente novo. O sacrifício de Jesus, apesar de ter acontecido na nossa ordem cronológica há 2000 anos atrás, mais ou menos, mas no tempo de Deus, na ordem do tempo de Deus, que é Kairos, não foi há 2000 anos. É como se tivesse acontecido agora. Jesus é um sacrifício fresco. O sacrifício que Jesus fez como cordeiro imaculado, como oferta, está fresco para sempre. O sacerdote, o sumo sacerdote da antiga aliança, precisava fazer todo ano, era anual, e havia uma preparação, um ritual religioso tremendo, porque a coisa lá precisava estar sendo sempre ajeitada. Mas o de Jesus não. O sacrifício de Jesus,
que nos descortinou pelo véu da sua carne, um novo e vivo caminho, é um sacrifício que está sempre fresco, recentemente abatido, recém-morto, feito recentemente novo. Está tudo pronto, como se tivesse acabado de acontecer. Então, amados, por isso que a Bíblia nos diz que temos que entrar com parresia, confiadamente, com segurança de fé, porque este sacrifício está diante de Deus novo, recentemente morto. Não é um sacrifício velho que aconteceu há 2000 anos atrás, não. Aconteceu há 2000 anos atrás aqui, mais ou menos, aqui, na nossa ordem cronológica. Mas lá no Kairos, está recentemente morto. Esse sacrifício clama a Deus novo. Então, amados, podemos falar francamente, abertamente, porque por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Versículo de número 21. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, com sinceridade e com plena convicção de fé. Sempre seja sincero e sempre seja convicto de que está sendo ouvido, de que Ele é real e galardoador daqueles que o buscam. Né? Plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Podemos entrar no Santo dos Santos com confiança, porque Jesus está lá, por um novo e vivo caminho. Um novo, Frosfatos, recentemente morto, recém-morto, feito recentemente novo. Por causa desse sacrifício, que está sempre diante de Deus fresco, nós temos a segurança de que Deus nos ouve. Amados, essa é uma palavra só para quebrar o biscoito da religiosidade, que ainda está no coração e na alma de alguns. De quando vão a Deus, querer apresentar a Deus desculpas, né? Querer apresentar a Deus as suas próprias obras. Preste muita atenção no que eu estou dizendo e não faça isso. Não peça a Deus nada. Não se apresente a Deus mostrando as suas obras. As nossas obras são aperfeiçoadas por causa de Cristo. Quando vamos a Deus dessa maneira, erramos. Escute o que eu vou lhe dizer. Deus é justo e faz o pecador justo. É Deus quem nos faz justo. A justiça de Deus é um dom, é uma dádiva, é um presente. Nunca tente alcançar a justiça de Deus em oração, dizendo a Ele que está se esforçando, que está tentando, que está dando ao máximo. Não faça isso, você está cometendo um grande erro. Também não ache, não pense, que sempre que você vai orar, que você jejua, que você se esforça, você alcança um pouquinho mais da justiça de Deus. A cada dia você alcança um pouquinho mais da justiça de Deus, porque você está se esforçando, amados. Isso é um erro drástico. Não há justiça em você por causa das suas obras. Não há, não existe. A justiça que nós recebemos é a de Cristo. É uma dádiva, é um dom, é um presente. Você não pode ser mais justo do que o que você já é hoje no seu espírito, porque não é a sua justiça, é a justiça de Cristo. Quando você crê, quando você tem fé, que Deus fez em você algo novo, você recebe pela fé. Deus é justo e faz o pecador justo. Recebemos a justiça como um dom, como uma dádiva. Agora falando sobre santidade, não. A santificação é fruto. A Bíblia diz que devemos ser agradáveis a Deus, nos apresentar a Deus sempre em obediência. A obediência, a busca na comunhão, na palavra, a santificação é fruto. Quanto mais eu oro, leio a Bíblia, busco ao Senhor, procuro entender a palavra dele e andar nos caminhos dele, vai acontecendo um processo de santificação. A santificação é gradativa, ela vai aumentando, sim, a santificação, porque é fruto. Quanto mais você está na raiz, buscando a graça de Deus, né, entendendo o que é justiça de Deus em Cristo, mais te santifica. A santificação é um fruto que você vai dando, como mostramos em aulas passadas, o fruto da nossa obediência é a santificação, né? Mas justiça não. Justiça, se nós tentarmos ir diante de Deus mostrando a nossa justiça, eu estou tentando, Senhor, por isso tu me ouves, amados, isso é a forma errada. Justiça é um dom, é um presente que recebemos. A Bíblia diz em Romanos 5,17, né? Se pela transgressão de um, e fala de Adão, né, o pecado
entrou no mundo, reinou a morte reinou por causa da transgressão de Adão, muito mais nós que recebemos a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, o presente da justiça, é um presente completo. E a dádiva da justiça, reinaremos em vida por meio de um homem, a saber, Jesus Cristo. Então entenda que a justiça de Deus é um presente completo. Não é uma parte que veio de Deus e outra parte que você trabalha para ser justo. Amados, a justiça é um presente completo de Deus. Está em nós. Temos a justiça de Deus em Cristo. Sem Ele, nada podemos fazer. Então, Jesus é o nosso sumo sacerdote diante de Deus. É por isso que temos plena confiança ao nos aproximarmos do trono da graça. O trono da graça está no santíssimo lugar, no santo dos santos do céu. Não há lugar melhor no céu do que a sala do trono. Lá é o lugar mais santo, porque Deus está lá, em glória refulgente, e Jesus à destra dele. Essa é a garantia de que recebemos tudo. Jesus é o nosso sumo sacerdote capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Nunca pense que vai chegar lá pelo seu próprio mérito, pelas suas próprias obras. Você está enganado. Deus te ouve por causa de Jesus. Deus nos responde por causa de Jesus. É por isso que Jesus ensinou que precisarem, orem, Pai, em meu nome. Em meu nome. Jesus nos deu o nome dele como uma garantia. O nome de Jesus é a nossa garantia. Pai, eu te peço isso e aquilo, em nome de Jesus. Jesus que está lá entre você e Deus, garante tua resposta. Mas precisamos ir em fé. Não comedidos, com medo, enfraquecidos, olhando para as nossas fraquezas. Ah, Senhor, eu não sei se tu vai fazer porque eu sou tão vil. Esse é um outro comportamento. Alguns se justificam e alguns vão quebrados, sem fé, com autocomiseração. Senhor, eu sou o pior dos pecadores, mas tem misericórdia de mim. Deus já teve misericórdia de nós, amados. Deus já foi favorável a nós no ponto máximo quando Jesus foi para a cruz do Calvário. Nós temos aqui que entender isso e desfrutar desse benefício. Está feito. Será que o século vai passar? Alguns vão para a glória e não vão entender o que foi feito? Amados, nós temos isso a nosso favor. Como âncora da alma, como diz também aqui em Hebreus 2, Jesus, o nosso precursor, ele foi na frente, ele nos representa lá diante de Deus, por isso temos plena confiança e podemos falar abertamente, sinceramente, francamente, sem rodeios, sem figuras, sem autocomiseração, sem autopromoção da própria justiça. Deus nos ouve por causa de Jesus. Então nessa noite eu trago essa palavra para você, que Deus possa te abençoar. Nessa empreitada que nós estamos aqui passando agora e ensinando sobre oração, que você possa ter prazer de orar, ter consciência de quem você é em Cristo e de quem Cristo é para você e para mim. A confiança que temos no amor dele e no serviço dele. Jesus, pelo véu da sua carne, amados, nos abriu um novo e vivo caminho, um novo, recentemente morto. É como se tivesse acontecido agora. É como se Jesus tivesse acabado de ter dito, está consumado. É como se ele tivesse acabado de dizer isso. A ti entrego meu espírito, expirasse. Quando você vai orar, você entra no Santíssimo Lugar, Jesus acabou de dizer está consumado. Então, está consumado. Todos os nossos problemas, todas as coisas consumadas foram pelo trabalho de Jesus. Que você aprenda com essa palavra a viver na presença de Deus confiadamente, a falar com Deus confiadamente e levar a Deus a fé que Ele quer, a fé que Ele quer ver, a fé que Ele quer sentir, para que você seja abençoado. Finalizando, um versículo. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Vá em fé, vá em confiança. Saiba que Deus é real e está lá, te esperando para te recompensar por causa de Jesus. Amém? Jesus é o centro. Que o Espírito Santo te dê revelação plena de Jesus para que você possa conquistar tudo em nome dele. Amém?
Deus abençoe vocês, meus amados. É uma honra e um prazer compartilhar a palavra de Deus com vocês. Espero que vocês tenham sido muito abençoados. Coloquem em prática isso na vida de oração e tenham vitórias duradouras e reais em nome de Jesus e possam contar testemunhos. Amém? Deus abençoe você, sua família, sua casa. Nos vemos domingo no nosso grande culto de avivamento e leve seu convidado em nome de Jesus. Deus te abençoe. Shalom.